Hola, muy buenas. Estamos de nuevo aquí en esta sala virtual para llevar a cabo el que será la que será la última sesión de este semestre del seminario online de Filosofía del Deporte. En esta ocasión tenemos a Luisa Ávila da Costa, que va a estar hablando de un proyecto fascinante en el que ella está trabajando con otros colaboradores. Pero antes de darle la palabra a Luisa y que ella se introduzca adecuadamente y que hable de su proyecto, vamos a hacer lo habitual, que es el resto de personas en la sala hacer una rápida introducción para que sepamos quién está presente. Yo soy Javi López, soy profesor de Filosofía del Deporte en la Universidad Estatal de Pensilvania, Penn State, y soy el presidente de la Asociación Española de Filosofía del Deporte. Jonas es el siguiente en la lista. Hola, buenas tardes. Yo soy Jonas Holst y soy profesor de la Universidad San Jorge, donde doy clases de ética, y sobre todo en el grado de las ciencias de la actividad física y el deporte. Gracias, Jonas. Tenemos a Rafa, que creo que se nos une desde Lovaina, si no recuerdo mal. Sí, buenas. Soy Rafa Valencia, profesor de la Universidad de Sevilla, profesor de Derecho Eclesiástico, pero ya sabéis, desde hace un tiempo también de cuestiones relacionadas con el tema deportivo. Y bueno, sí, estoy compartiendo mi experiencia desde Lovaina, que llevo aquí desde el día uno, con lo cual, bueno, imagínate, todos los comienzos no son los mejores, pero bueno, ya sabéis. Encantado de estar con vosotros y de escuchar a Luisa. Eh, para los que estén viendo esta grabación, Rafa fue justamente la persona que dio la charla en la sesión anterior, así que pueden ir al canal de YouTube y escuchar la charla de Rafa, que fue magnífica, muy entretenida, a pesar de que también tuvimos unos momentos difíciles técnicamente o tecnológicamente. Pues Sí, nada, sí. Luisa, la sesión es toda tuya. Muchas gracias por compartir tu trabajo, muchas gracias por el trabajo que estás haciendo desde Portugal con todos tus colaboradores y estamos deseando saber más de ello y discutirlo hacia el final de la charla. Muchas gracias. Obrigada, Javi. Obrigada, colegas. É para mim um gosto muito grande estar aqui convosco, encontrar-vos de novo, esta comunidade tão amistosa e com tantas coisas em comum para partilhar. Ahm, é com muito gosto que eu venho aqui a esta sessão da Alfide apresentar-vos este livro, Filosofia do Desporto, publicado em 2025, portanto no início deste ano, e que resulta sobretudo da compilação dos principais ensaios, dos principais autores do primeiro Congresso de Filosofia do Desporto de Língua Portuguesa. Um, Esta associação, portanto, o Congresso foi organizado pela Associação de Filosofia do Desporto de Língua Portuguesa e, portanto, convocou todas as pessoas que pensam filosoficamente o desporto nesta língua partilhada que é a língua portuguesa. Este livro também convém dizer que foi apoiado e portanto foi tornado possível pelo apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude, que reconheceu valor e interesse para a comunidade esportiva nacional este projeto de filosofia do desporto na língua portuguesa. E portanto dizer-vos que este livro, bom, eu coloquei aqui a imagem da Escola de Atenas, que é basicamente a imagem do website da Associação de Filosofia do Desporto de Língua Portuguesa, porque é assim que nós nos imaginamos, a todos, e apesar desta não ser a imagem original, hum, parece-nos que seria perfeitamente execuível na Escola de Atenas. Bom, dizer-vos que este livro não é apenas um conjunto de textos, é sobretudo um gesto inicial, digamos assim, um gesto de aproximação, de encontro e de abertura e construção de uma comunidade. Uma comunidade que está espalhada pelo mundo e dispersa, e muitas vezes os seus membros se sentem sozinhos e isolados, mas que é significativa, que é interessante. É também, este livro é também um convite ao pensamento e ao diálogo e, sobretudo, ao cuidado entre nós que nos movemos na filosofia do desporto
em língua portuguesa, que nos encontremos, que nos ouçamos uns aos outros, que possamos ouvir-nos uns aos outros, e dialogar uns com os outros, e dessa forma cuidarmos de nós enquanto professores, investigadores e deste campo de estudos na nossa comunidade. Eu vou partilhar convosco, basicamente, os principais contributos que constituem este livro. Vou apresentar cada capítulo, digamos assim, de uma forma mais ou menos breve. Também não vou fazer demasiado spoilers, para que, se vocês o quiserem ler, não tenham já a informação toda. Portanto, a ideia aqui é criar um bocadinho de curiosidade sobre esta obra, e vou tentar respeitar até a ordem do livro, a sequência do livro, para que fiquem com uma ideia global de como é que o livro foi composto. E no fundo vou procurar mostrar como esta obra, de alguma forma, afirma a filosofia do desporto em língua portuguesa como um campo que existe, que está vivo, que é plural e que é necessário. Não me apresentei, mas vocês já me conhecem. Enfim, eu sou Luísa Ávila da Costa, sou professora na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Sou membro desta comunidade Alfide desde o seu início, e da Comunidade Internacional de Filosofia do Desporto, e sou a atual presidente da Associação de Filosofia do Desporto de Língua Portuguesa. Este livro, que co-coordenei com Constantino Pereira Martins, para mim representa uma afirmação concreta, que é a de que pensar o desporto desta forma comunitária, com profundidade, liberdade, densidade filosófica, é não só possível, como muito desejável e talvez até urgente. E esta é uma afirmação que é partilhada pelos demais autores que contribuíram para esta obra e que eu procurarei aqui apresentar. Porquê é que este livro importa? Vou tentar mudar o slide. Tá. Estão a ver? O segundo slide. Porquê é que este livro importa? O desporto é um fenómeno, como todos nós sabemos, não é? Global, visível, poderoso, mas é também muitas vezes tratado com alguma pressa, particularmente no campo das ciências do desporto, do qual eu venho. Nós, na nossa comunidade de filosofia do desporto, temos membros que vêm de proveniências distintas, temos membros que vêm da filosofia e membros que vêm das ciências do desporto, e eu diria que particularmente no campo das ciências do desporto, onde há uma certa obsessão funcionalista, onde impera uma certa obsessão funcionalista, por vezes é tratado com pressa e sem a profundidade que reclama ou que merecia. E este livro propõe o contrário, propõe calma, propõe tempo, profundidade, liberdade e escuta. Ele reúne textos muito diferentes entre si, alguns com tendências mais analíticas, outros com tendências mais pedagógicas, outros mais políticas, outros até mais poéticos, mas todos comprometidos com a ideia de que o desporto merece ser pensado com seriedade e com cuidado no contexto da lusofonia. E para vos dar uma ideia do que é o contexto da lusofonia, portanto o contexto da língua portuguesa, penso que é importante dizer, que, caso ainda não saibam, que a língua portuguesa é falada em 4 continentes, 9 países, por quase 300 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Portanto, estamos a falar de uma comunidade que partilha a mesma língua, mas com uma diversidade de proveniências geográficas, culturais e heranças muito plural. E, portanto, este livro mostra que a língua portuguesa pode trazer ao pensamento desportivo internacional uma riqueza de perspectivas, também uma herança cultural particular e de sensibilidades filosóficas distintas. Um contributo que amplia, desafia, mas também enriquece um campo que até agora tem vindo, como nós todos sabemos, e essa também é parte da razão do sentido de existência de uma comunidade latina de filosofia do desporto, porque este campo é um campo até agora muito marcado pelo pensamento anglo-saxónico, para o qual outras heranças culturais podem contribuir. O primeiro texto é um prefácio, é uma espécie de prefácio, escrito por Constantino Pereira Martins, e de alguma forma este texto dá o tom à obra. É um convite e é um gesto ao mesmo tempo.
Ele usa com graça esta expressão saudade, não sei se vocês conhecem o termo saudade, sabem o que é que ele significa, mas em língua portuguesa este termo significa simultaneamente o que em espanhol se poderia dizer echar de menos, por um lado, mas por outro lado, mais do que isso, saudade representa também uma certa nostalgia, não apenas com o passado, mas com o presente e com o futuro. Também poderíamos falar de uma certa do destino, da sina, portanto, há assim uma dimensão quase que mística da expressão saudade que extrapola, que ultrapassa a mera sentir a falta ou echar de menos algo. E ele, basicamente, o que faz é um convite à construção desta comunidade filosófica, uma comunidade que não se quer fechar em si mesma, mas que se oferece à escuta, à reflexão e ao diálogo. O Constantino tem uma escrita muito ética, marcadamente ética e poética ao mesmo tempo, e, no fundo, convoca-nos a sonhar com um futuro comum. Portanto, a palavra saudade aqui é muito utilizada não apenas na perspectiva do passado, eu diria pouco na perspectiva do passado, mas na perspectiva do futuro. Uma das frases marcantes do seu capítulo e do livro é precisamente esta: só já temos saudades do futuro. Parece um paradoxo, não é? Dizer em espanhol que é hecho de menos el futuro seria uma coisa assim paradoxal, contraditória. Mas é no fundo uma afirmação de esperança e ao mesmo tempo uma convocatória, um desafio ao pensamento. O segundo capítulo também, uma lógica introdutória, escrito por mim, eu proponho no fundo uma leitura do desporto como linguagem em si mesmo. Parto da provocação que um ensaio plástico gráfico-espacial, aquilo que chamamos um poemobile, foi construído por um artista plástico, professor da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Ele fez esta obra, que penso que vocês conseguem ver o movimento, é um poemobile, que basicamente tenta mostrar a tensão entre que existe na palavra corpo, não é? Entre cor, com a sua origem latina de coração, e pó, pó, a cinza, portanto, o símbolo da finitude, da efemeridade, do nada, não é? Do vazio. E, portanto, a partir desta obra plástica, eu procuro pensar o desporto também nessa tensão, como linguagem e também nessa tensão. Portanto, o corpo que se move pode pensar e pensa através do gesto, não através das palavras verbais como as conhecemos, mas através da sua própria terminologia que é gestual. E esse pensamento não é abstrato, é sensível, é poético e é vivido. E, portanto, o desporto aparece aqui como um espaço onde se experimenta o sentido, não apenas como produto, mas como movimento, uma tensão do entretanto. A inspiração vem desta peça em particular, mas vem da própria arte, não é? E é na criação do poemobile, portanto, um corpo pintura em ação, é um corpo que está em movimento, e por isso é que eu o coloco aqui em movimento, porque ele tem que ser observado em movimento. Eu procuro ilustrar como o desporto pode ser uma forma de criação filosófica, estética, existencial. Este é o primeiro, digamos, eu diria que este é o primeiro principal capítulo do livro, no sentido de que é o primeiro autor, não coordenador, digamos assim, do projeto nem do livro, que é o Manuel Sérgio. O professor Manuel Sérgio é para nós, na língua portuguesa, desculpem, é para nós, na língua portuguesa, uma referência incontornável do pensamento sobre o corpo e sobre o desporto em Portugal. Ele morreu no início deste ano, em fevereiro de 2025, e este foi provavelmente um dos últimos textos que ele nos deixou. Este texto é muito interessante porque é quase que uma narração histórica da forma como ele foi traçando o percurso do conceito de motricidade humana, um trabalho epistemológico dele, formulou e defendeu desde o início, ao longo de muitas décadas. O ponto de partida dele é antigo, não é? E, portanto,
é uma crítica clara ao dualismo corpo-mente, porque o corpo para Manuel Sérgio não é instrumento, é sujeito, é pessoa. E, portanto, a motricidade humana é entendida como o núcleo de uma nova ciência, capaz de dar conta da totalidade da experiência corporal, emocional, simbólica e ética. Eu diria que este texto, apesar de só ter sido escrito agora, é um texto de alguma forma fundacional para nós, comunidade de língua portuguesa, porque ele assinala de alguma forma o incomparável contributo que este autor deu às primeiras pedras da filosofia do desporto em Portugal, mas também no Brasil, portanto eu diria em língua portuguesa, porque o papel dele foi muito importante não apenas em Portugal e nas universidades em Portugal, mas também está muito ligado à fundação e ao desenvolvimento de faculdades de educação física e de desporto no Brasil, e ao pensamento sobre o desporto no Brasil. Um segundo capítulo, iniciado em português com muito esforço pelo nosso querido Scott Kretschmer. Bom, ele, não é preciso dizer, não é? Vocês sabem, é uma figura central no desenvolvimento da filosofia do desporto a nível internacional. Teve a enorme generosidade de estar presente neste primeiro Congresso de Filosofia do Desporto em língua portuguesa, porque nós quisemos, de alguma forma, as pessoas que tiveram um papel fundador, essencial nas diferentes comunidades de filosofia do desporto internacionais que estivessem presentes, e fizemos vários convites nesse sentido, e portanto tivemos o professor Scott Kretschmer, tivemos o atual e na altura presidente da Associação Europeia de Filosofia do Desporto, portanto Matia, que também todos conhecemos, e tivemos o nosso querido amigo José Luís Pérez Trivinho, enquanto representante também da comunidade espanhola, de língua espanhola. O Scott veio ao nosso congresso, fez-nos uma apresentação muito generosa. No texto final, no livro, ele começa, e na apresentação, ele começa inclusivamente a falar em português, o que foi muito comovente para nós, e depois segue, naturalmente, em inglês. E no fundo o que ele partilhou naquela comunicação e neste texto foi a história viva do campo da filosofia do desporto nos Estados Unidos. E, portanto, um caminho que foi marcado por dificuldades, por resistências, mas também por momentos decisivos de afirmação. O texto é muito generoso, não impõe uma visão única para as coisas. Para nós foi uma espécie de conselho fundacional, estão a ver, de ajuda do movimento que está a começar, não é? Ele oferece simultaneamente uma memória, mas também um apelo. Descreve-nos o processo que a comunidade, que os primeiros, digamos assim, da filosofia do desporto internacional, o processo que eles ultrapassaram, que eles construíram, e deixa-nos também um apelo, que é cada comunidade filosófica encontra o seu caminho, o seu espaço, o seu caminho, o contributo que tem a dar, sem nunca perder a vontade de dialogar com as demais. A presença do Scott Kretschmer no nosso congresso é um dos momentos mais especiais, e também a sua participação neste livro, e este capítulo é um gesto claro, foi para nós e é para nós um gesto claro, por um lado de apoio da comunidade internacional e da comunidade fundadora, digamos assim, e também reconhecimento da nossa comunidade nascente. Aliás, eu diria que também partilhar convosco que um dos momentos mais emocionantes do Congresso foi precisamente o diálogo, o debate, o diálogo, a conversa entre o Manuel Sérgio e o Scott Kretschmer. Portanto, o Manuel Sérgio é o nosso Scott Kretschmer, de língua portuguesa, digamos assim, e o diálogo entre os dois foi muito especial e muito importante, e é muito bonito que fique também registado neste livro, através dos 2 capítulos dele. Aqui, neste capítulo, este é um capítulo que nós, de alguma forma, traduzimos e desenvolvemos em português, também escrito com o Constantino, em que, de alguma forma, tentamos traçar uma espécie de genealogia de como é que foi possível, em Portugal, nós falarmos de filosofia do desporto. Desde a década de 30, não é? de 1930, embora nós tenhamos como, digamos, pai da filosofia do desporto mais marcante o Manuel Sérgio, por toda a densidade do seu trabalho,
esta história começou um bocadinho antes, com Silvio Lima, na década de 30, ainda em período sem democracia em Portugal, portanto em período ditatorial, um período histórico em que o desporto não era considerado uma coisa séria, digamos assim, e até do ponto de vista ideológico poderia ser arriscado, perigoso ou não interessante. O texto começa por reconhecer precisamente essa paternidade, digamos assim, da filosofia do desporto por Silvio Lima e depois mais tarde por Manuel Sérgio, também na sua proposta da motricidade humana, e nós, no fundo, atravessamos depois outras influências nesta comunidade e caminhos que vão desde a educação física, à ética, da estética ao treino, para mostrar como a filosofia do desporto foi ganhando espaço na comunidade de língua portuguesa. E terminamos com um apelo à continuidade, não é? Pensar o desporto não é um luxo teórico, é uma necessidade prática, política e cultural. O António Camilo Cunha é um colega nosso, filósofo das ciências de educação, mas também muito ligado ao desporto, que ele é da Universidade, é professor da Universidade do Minho, portanto o Minho é uma universidade, o Minho é uma zona mais a norte do Porto, digamos assim, em Portugal. Ele é professor na Universidade do Minho, e ele propõe-nos aqui um regresso à origem do gesto humano no mundo. Antes do desporto, não é? Antes de tudo isto. A metáfora primeira é o corpo, para ele, não é? A metáfora primeira é o corpo em contacto com a terra, com a água, com o vento. O corpo que corre, que salta, que se desequilibra e reencontra. Neste texto, o desporto é visto como uma forma de espiritualidade laica, um modo de estar no mundo que recria aspectos como o rito, o símbolo e a presença. E, portanto, neste sentido, a natureza não é apenas um cenário, no sentido de um terreno de jogo, não é como um terreno de jogo, é parceira, é elemento central na composição desse gesto. E a atividade esportiva, quando vivida neste contexto, é uma forma de reconexão com algo essencial e originário do ponto de vista antropológico. O Francisco Sobral oferece-nos um capítulo que mistura brilhantismo intelectual com algum humor também. O título do capítulo dele, portanto, o capítulo dele começa com uma pergunta: de quantos animais se faz um ornitorrinco? Eu não sei se ornitorrinco em espanhol se diz da mesma forma, mas basicamente ornitorrinco é este animal estranho, não é? A propósito do formalismo, portanto, o formalismo, convencionalismo e identidade do desporto. A resposta que ele oferece, claro que não é zoológica, não é? É filosófica, mas basicamente, tal como o ornitorrinco escapa às categorias clássicas, ele argumenta o desporto escapa também às definições demasiado rígidas. Ele desenvolve este texto com uma mistura entre crítica, rigor, mas também humor, e propõe que nós reconheçamos no desporto uma identidade múltipla, híbrida, uma mistura viva de práticas, tradições, valores e regras. E este aspecto parece-me, neste contexto deste nosso webinar, parece-me particularmente interessante, porque aqui também está a pluralidade e a diversidade que as nossas comunidades em diferentes línguas e em diferentes zonas geográficas podem trazer pelas práticas desportivas que nesses lugares e nessas culturas se experienciam. E, no fundo, um dos principais desafios ou argumentos é que, no fundo, ele defende que a filosofia deve estar à altura dessa complexidade e, para isso, implica não a encerrar, não a diminuir, não a reduzir, mas abrir as suas possibilidades de compreensão. O João Luís Moraes da Rocha é um juiz português, mas simultaneamente foi o nosso primeiro campeão nacional de surf em Portugal. Ele foi o primeiro campeão nacional de surf no nosso país e tem desenvolvido algum trabalho de investigação no campo da fenomenologia e da história do desporto.
ele oferece-nos uma análise sensível e rigorosa do surf português, a partir de uma abordagem fenomenológica. O foco está na experiência corporal. Ele aqui nesta fotografia que eu coloquei dele, eu tentei encontrar fotografias de todos os autores para que vocês conseguissem associar os temas às caras e às correntes de pensamento, digamos assim. Esta fotografia é antiga. O João Luís Moraes da Rocha é muito mais velho do que está nesta fotografia. Tá bem? Mas só para vocês ficarem com uma ideia. Portanto, o foco está na experiência corporal, naquilo que o corpo sente e compreende no ato de surfar. E nas histórias locais, e destas ele tem muita experiência, porque ele viveu o surf nas suas origens em Portugal de forma muito intensa, e portanto nas histórias locais que toda essa experiência transporta. É um ensaio muito interessante, quase que, não só porque reflete do ponto de vista fenomenológico o surf em Portugal, mas porque de alguma forma também documenta historicamente o desenvolvimento desta modalidade num país pequeno como é Portugal e onde o surf se desenvolveu em comunidades muito específicas, aliás, como é normal neste desporto. Trata-se de uma espécie de micro-história, mas com uma ressonância muito ampla. O surf é aqui abordado como muito mais do que uma prática, um desporto, uma forma de vida, um modo de habitar o tempo, o espaço e a memória. E, portanto, a fenomenologia, neste contexto, torna-se uma ferramenta essencial para escutar o que o corpo sabe antes de a mente formular. O próximo autor, Alfredo Teixeira, ele é sociólogo e professor na Universidade Católica de Lisboa, tem desenvolvido algum trabalho no campo da filosofia do desporto e ele convida-nos, tem também formação, uma bagagem de formação no campo da teologia e ele convida-nos a pensar o desporto como um possível exercício espiritual. Não no sentido estoico ou até jesuítico da pertença religiosa, digamos assim, mas como uma experiência interior de profundidade. O gesto esportivo, nas suas entregas, nos seus silêncios, nas suas disciplinas, é aqui interpretado como um caminho de transcendência. O autor aproxima o desporto da ritualidade, refere-se a aspectos como o aquecimento, a concentração, o gesto repetido, portanto, a repetição, o respeito por um código. E tudo isso pode aproximar o praticante de uma consciência mais ampla de si e do mundo. É um texto breve, mas bastante intenso, que nos obriga a parar e a escutar o que o corpo nos diz quando já não grita. José Carlos Lima parte da sua experiência prática para descrever, através de uma abordagem aplicada, digamos assim, sobre a ética do desporto com uma clareza desarmante. Ele é responsável pelo Plano Nacional de Ética do Desporto em Portugal, do Instituto Português de Desporto e Juventude, e tem desenvolvido de uma forma muito prática, aplicada no terreno, junto das organizações desportivas, um trabalho muito significativo no desenvolvimento de ética e de integridade no desporto. E neste capítulo, basicamente, o que ele nos diz é que a ética não está nos manuais, diz ele, mas nas decisões pequenas, nos exemplos dados todos os dias em campo, no banco ou nas bancadas. O desporto é aqui apresentado como um lugar, então, de formação moral, não apenas de desenvolvimento de corpos fortes, funcionais, mas sobretudo de pessoas justas. Portanto, é uma abordagem à moralidade da formação desportiva. Ele refere um exemplo concreto de um projeto do Plano Nacional de Ética do Desporto, que é a Bandeira da Ética. Eu não sei se em Espanha também tem alguma coisa do género, mas a Bandeira da Ética basicamente é um selo, uma certificação, um reconhecimento das organizações que se comprometem com a verdade, com o respeito, com a responsabilidade no desporto, não como um ideal abstrato, mas como tarefa concreta. Nas suas competições, na sua gestão, na sua organização, na sua forma de funcionamento. E, portanto, é um texto que nos recorda que o desporto também é, ou pode ser, uma escola de cidadania. O Paulo Antunes, neste texto, revisita dois pilares da filosofia do jogo, que todos conhecem bem, o Huizinga e Bernard Suits, através de uma leitura crítica
o autor identifica limites no formalismo destas teorias, especialmente quando confrontadas com novas formas de jogo contemporâneo, como os jogos de tabuleiro contemporâneos, modernos e contemporâneos, e até com uma referência aos jogos virtuais. O texto propõe que o jogo seja pensado não apenas pela sua estrutura ou pela sua forma, pela sua definição, mas também pelas experiências que possibilita, da cooperação, a atenção, a criação, a imaginação, o paradoxo, o impossível de resolver, não é? É uma defesa de uma filosofia do jogo um pouco mais aberta, mais sensível também às mudanças culturais e mais atenta à pluralidade do lúdico. A pluralidade do lúdico nestes diferentes tipos de jogos e nas diferentes comunidades pelo mundo fora. Rui Pereira oferece aqui uma reflexão incisiva sobre os impactos da lógica de mercado no desporto atual, questiona a naturalização da mercantilização das práticas desportivas e os efeitos dessa mentalidade sobre a ética, a justiça e a integridade. O texto levanta questões concretas sobre como pensar o doping, a desigualdade, o acesso ao desporto e até ao sentido do próprio jogo, num sistema onde tudo se avalia predominantemente pelo seu retorno financeiro. É uma chamada de atenção importante que convida a uma certa resistência crítica e também ao reposicionamento ético de quem atua dentro do fenómeno desportivo. Diane Bonnet e Juliano Caram recuperam aqui uma perspectiva antiga, mas ainda atual, sobre os jogos, que é de Platão nas leis. Os jogos não são apenas entretenimento, eles educam, formam hábitos, ensaiam virtudes. Neste capítulo, estes autores mostram como o lúdico pode ser compreendido como parte integrante de uma pedagogia cívica. O jogo torna-se assim ferramenta filosófica e política, um espaço onde o cidadão aprende, de forma simbólica, a habitar o comum. Um texto que liga infância, educação, filosofia e democracia. Neste capítulo de Lucas Contador e Odilon Roble, eles trazem à filosofia do desporto uma abordagem ousada e complexa, que é a leitura psicanalítica lacaniana. Também dar-vos alguns dados adicionais destes autores. Portanto, o Odilon também é membro fundador desta Associação de Filosofia do Desporto de Língua Portuguesa, é diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp, que é a Universidade de Campinas, e o Lucas Contador é seu estudante de doutoramento, que teve até recentemente um trabalho premiado, reconhecido, com a Mike McNamee Student Award, penso que da Associação Britânica de Filosofia do Desporto. E eles, neste trabalho em coautoria, através de uma tríade, RSI, o real, o simbólico e o imaginário, analisam o discurso em torno de Cristiano Ronaldo, não apenas como atleta, mas como figura construída, desejada, performada. O texto convida-nos a pensar o desporto como linguagem e o atleta como lugar de projeções sociais, mediações culturais e enigmas pessoais. Enigmas, mistérios. Este capítulo trouxe-me à memória também um livro de Manuel Sérgio que se chama A Pergunta Filosófica e o Desporto, onde ele distingue precisamente a diferença entre problemas e enigmas, mistérios. A filosofia do desporto, segundo Manuel Sérgio, não aborda apenas problemas, no sentido que são problemas que se resolvem, não é? Mas também enigmas, mistérios que, mais do que se resolver, se habitam. Pronto, este texto deles, eles penso que não sei se fizeram referência a Manuel Sérgio ou não, mas trouxe-me à memória esta ideia de que a filosofia do desporto compete não apenas resolver problemas, mas também habitar a tensão dos mistérios e dos enigmas, com ou sem solução. É uma proposta exigente e provocadora que amplia os modos de pensar a presença, a imagem e o sucesso no desporto de alta competição. Judson Bezerra e Petrúcia Nóbrega recordam-nos que no fundo do desporto está sempre o jogo.
E no fundo do jogo está sempre o lúdico, esse impulso criador, gratuito, vital. Os autores criticam as formas endurecidas de prática desportiva que reduzem o gesto à função e o corpo ao rendimento. Propõem que o elemento lúdico, no qual depois concretizam através de outras dimensões, como a alegria, a imprevisibilidade, o prazer do gesto, volte a ocupar o centro do desporto. Este é um texto que, de alguma forma, nos devolve à infância do desporto e nos lembra que antes de ser espetáculo, competição ou até de ser indústria, ele foi sempre brincadeira. Eu não sei se esta palavra tem tradução para espanhol, brincar. Creio que será algo como bromar, não sei. Brincar para nós é um dos significados da palavra play. Para nós a palavra play tem várias dimensões, para nós pode ser dita através da expressão brincar. A brincadeira é o que a criança faz genuinamente, instintivamente, sem regras, sem restrições, etc. Outra dimensão da palavra play em português é jogar, e aqui está mais ligado ao jogo com estrutura, com regras, com leis, digamos assim, podem ser mais implícitas ou mais explícitas, mais tácitas ou mais regulamentadas, mas aqui já é o jogar. E para nós a palavra play pode ser dita através de outra expressão que é o tocar. Tocar refere-se mais a instrumentos musicais, etc. Portanto, se em inglês nós dizemos play nos 3 sentidos, no de brincar, a criança que brinca livremente, no de jogar, a criança que pratica desportos e joga jogos, e no sentido de tocar um instrumento, nós na língua portuguesa temos estas 3 palavras que se referem ao play, e aqui no fundo o que estes autores tentam trazer, desculpem, mudei o slide antes do tempo. No fundo, o que estes autores tentam fazer foi lembrar que antes de ser espetáculo, de ser competição, de ser indústria, o jogo foi sempre brincadeira e que ao longo do tempo, nesta industrialização, nesta espetacularização, nesta competição, esta dimensão essencial do play, não é? Da brincadeira, foi sendo perdida. Teresa Lacerda, também uma autora incontornável na nossa comunidade. Ela é a principal responsável pela reflexão da estética do desporto em língua portuguesa. Traz-nos uma reflexão sobre o valor estético do desporto, não apenas como espetáculo, mas como vivência subjetiva e sensível. Aqui a beleza não é só a forma do gesto, é também a tensão, o paradoxo, a surpresa, a imprevisibilidade que se transforma ou em superação ou até em fracasso. A autora articula diferentes categorias estéticas, o ritmo, a intensidade, a harmonia, a ruptura, para pensar a experiência estética do atleta, do espectador e do gesto. É um texto que mostra que o desporto também é arte. Arte do corpo, arte do instante, arte da incerteza. Nesta linha, nesta corrente estética, Jane Machado Senhorinho aborda neste texto uma motivação muitas vezes esquecida na prática desportiva, que é o do desejo de beleza. Ao contrário do que muitas vezes se assume, que se pratica desporto por saúde, por competição, por superação ou até por causas funcionais ou profissionais, o autor mostra como há quem o faça movido apenas por razões estéticas. Não se trata de vaidade, nesse sentido estetizante, digamos assim, mas de sensibilidade. O prazer do gesto bem feito, a alegria de um movimento harmonioso. É um texto simples, um texto bastante simples, direto, mas necessário, que nos convida a respeitar a diversidade dos sentidos que o desporto pode ter para cada praticante. O último capítulo é da Luciana Gian Cristóforo, com a autoria também de 2 colegas da nossa comunidade, também já muito presentes há muitos anos, que é a Ana Cristina Zimmermann e a Soraya Schungsaura da Universidade de São Paulo, da USP. Neste texto coletivo, as autoras partem da experiência concreta de mulheres praticantes de jiu-jitsu, também chamado como arte suave, em brasileiro, em português, para pensar o desporto como espaço de resistência e transformação. A chamada arte suave, ou seja, o jiu-jitsu, aparece aqui como campo de força,
lugar onde se constrói confiança, autonomia, corpo e história. Através de relatos, análises e afetos, o texto revela a magia que pode existir no encontro entre técnica, tradição e subjetividade feminina. Um encerramento poderoso para o livro que recupera o que há de mais íntimo e mais político no corpo que luta e na mulher que resiste. Bom, estes são os autores todos deste livro, que se distribuíram por estes capítulos todos. O nosso primeiro encontro, o nosso primeiro congresso, teve 80 e tal participantes, portanto não são todos os autores do congresso, são alguns dos que nós consideramos essenciais para um primeiro livro fundador, não dava para pôr todos num livro só, senão ia ficar um livro que era impossível, não era execuível, mas os seguintes textos são publicados na nossa revista Atlética. Esta apresentação é, como eu dizia no início, mais do que uma apresentação sobre um problema filosófico do desporto concreto, é sobretudo um gesto de reconhecimento e de gratidão a estes autores e a esta comunidade que contribuíram para este livro, cada um com a sua voz particular, com o seu estilo, com a sua pergunta, mas juntos eles formam esta comunidade que é plural, com raízes em diferentes países, e essa é uma parte muito atrativa e interessante da língua portuguesa, que são de facto pessoas com raízes em diferentes países, em diferentes culturas, tradições e diferentes experiências. A língua portuguesa, quer dizer, é muito mais do que Portugal. Portugal é um país pequeno e todas estas pessoas trazem de facto uma riqueza, uma história, uma tradição, uma riqueza muito interessante. E eu acho que esta diversidade é precisamente a maior riqueza do livro, o maior valor deste livro e também o maior sinal de que a filosofia do desporto tem presente, tem futuro, um futuro que já começou a ser construído e que é um futuro em comum. Também dar-vos 2 ou 3 palavras da Associação de Filosofia do Desporto de Língua Portuguesa, que nasceu precisamente com este desejo de aproximar pessoas que estão tão longe, não é? Como podem imaginar, uma pessoa que está no Brasil está muito longe de uma pessoa que está em Portugal, está muito longe de uma pessoa que está em Moçambique, em Angola, em Timor-Leste, estão a ver, na Guiné-Bissau. É uma comunidade que está muito dispersa pelo mundo e, portanto, no fundo, a associação nasceu deste desejo de dar corpo a esta comunidade através de um acolhimento grande também das diferentes tradições, das diferentes correntes e do pensamento que seja livre, plural e comprometido com a profundidade filosófica do desporto. A nossa missão, a missão desta associação é clara, é contribuir para o fortalecimento da filosofia do desporto nos países de língua portuguesa, estimulando o diálogo entre as diferentes tradições, os diferentes contextos e as diferentes gerações. Este livro foi uma das nossas iniciativas, que foi de alguma forma um fruto material daquilo que foi o nosso primeiro encontro, mas teremos mais encontros. O próximo congresso será este ano, em novembro, na Unicamp, em São Paulo. E, portanto, temos outras iniciativas, como o livro, as revistas, um podcast, enfim. Depois, se quiserem saber mais informações sobre a associação, tem aí quer o e-mail, quer o site. É uma associação jovem, mas convicta e que vai estando em movimento com as ligações que é possível fazer, apesar das distâncias físicas, não é? Que todos nós enfrentamos por sermos de países muito longínquos e distintos. E, portanto, cheguei ao fim desta apresentação. Eu diria que cada capítulo foi um gesto de ignição, digamos assim, de resistência, de criação de um espaço. E, portanto, já temos saudades do futuro. Solo echamos de menos el futuro. E, portanto, aqui o desafio é que saibamos construir esse futuro juntos, com coragem, com palavra, com corpo, em movimento e, sobretudo, em estreita ligação com as comunidades de línguas próximas, como é este caso da comunidade da Associação Latina Filosofia do Desporto, mas também com as outras comunidades de filosofia do desporto internacionais para o desenvolvimento de uma filosofia do desporto verdadeiramente internacional, plural, onde se construam mais pontos e mais diálogo. Obrigada pela vossa atenção e estou disponível para conversarmos o que quiserem sobre este livro e sobre estes temas. Muchas gracias, Luisa. Gracias por, primero, dar a conocer este maravilloso proyecto que pondré junto con
el enlace a este vídeo, pondré el enlace al libro para que la gente pueda accederlo a través de vuestra página web y así todos aquellos que estén interesados sin duda pueden leer los capítulos que les hayan resultado más interesantes o leer todo el libro. Em, y también muchas gracias por haber traído tantas perspectivas, esa multiplicidad de perspectivas que has repasado y que para algunos sin duda serán familiares, pero para otros serán completamente novedosas. Así que muchas gracias por todo eso. Voy a abrir el turno de preguntas. Yo tengo un par de preguntas, pero voy a esperar a ver si Jonas o Rafa tienen alguna y les cedo el turno a ellos para no abusar de mis privilegios como organizador o moderador. Pero si no tienen ninguna pregunta, puedo proceder yo. Jonas, Rafa, ¿alguna pregunta, comentario? Yo, si me permite nuestro moderador, yo no tengo tanto ánimo de hacer preguntas porque me sigo considerando un recién llegado al ámbito de la filosofía del deporte. Tengo mucho que aprender de vosotros. Afortunadamente he tenido la suerte de coincidir con las referencias mejores, que sois siempre vosotros, más los colegas que tenemos fuera. Y bueno, pues yo en este sentido no le voy a preguntar a Luisa nada, le voy a dar las gracias por lo que ha hecho hoy y además quiero darle las gracias, ya lo he hecho, ya lo he hecho de manera privada, pero querría agradecerle la labor que últimamente están haciendo en el ámbito de la edición de obras y de proyectos importantes. De hecho, no sé si lo iba a decir o puedo decirlo aquí, pero hace muy poco, en enero de este año, ha salido un libro que han editado ella y Constantino en relación con un magnífico congreso que se hizo el año pasado en Porto. Tuve la suerte de participar, hubo colegas italianos, ingleses, bueno, gente de todo el mundo vino sobre religión y deporte. Así que podréis entender que en esa temática estuve muy feliz, ¿no? De poder participar, de poder escuchar a los colegas y, bueno, pues de ver cómo la cuestión religiosa en el ámbito deportivo, pues cada día es más actualidad, ¿no? De hecho, Luisa es profesora de religión y deporte en Porto, con lo cual, bueno, pues ese vínculo creo que siempre nos va a mantener unidos. Es un volumen magnífico y bueno, por eso querría felicitarla, sobre todo por lo que viene haciendo en el ámbito de la filosofía y también en lo que respecta a la cuestión religiosa, que de alguna manera no podemos obviar. Así que bueno, muchas felicidades, que por supuesto extensible a Constantino y nada, un placer poder colaborar con vosotros y siempre que lo necesitéis ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias. Bom, eu acho que quem tem que agradecer somos nós, porque de facto isto são temas, digamos, não demasiado populares, ou seja, com pouca gente, diria, com pouca gente interessada ou filiada ou com vontade de levar a fundo e de estudar, e portanto, quando a gente lança uma iniciativa assim maluca como esta, aparecer gente que se junte e que seja de alguma forma parceiro da loucura connosco, é o que nos faz poder continuar levar a loucura adiante. E, portanto, quem tem que agradecer somos nós, às pessoas que aderem a estas ideias, por vezes não são populares e que às vezes até encontram resistências institucionais, etc. E, portanto, queria também agradecer-te as tuas palavras, que significam muito para nós, mas sobretudo dizer que isto é um trabalho que é feito precisamente por estas pessoas que se atrevem a juntar-se a nós e a levar estes projetos adiante. E por isso também te agradecer a ti, Rafa, por esse contributo. Se quiserem, os demais quiserem ter acesso ao livro Desporto e Religião, eu depois também posso dar-vos links de acesso a esse livro, mas em princípio no site da Associação de Filosofia do Desporto, de língua portuguesa, todos estes materiais estão disponíveis. Está bem? O livro não é em português, é multilingue, tem capítulos em inglês, capítulos em português, capítulos em espanhol.
Pues con mi pregunta. No, Jonas, ¿abriste el adelante, micrófono? perdona, Dale, dale. Javier. Yo solamente quería decir lo mismo que Rafa, agradecer a Luisa que nos ha dado hoy una presentación muy amplia y darnos un poco una visión de todas las aportaciones, una selección de aportaciones muy elocuentes de la lengua portuguesa, y a mí me apetece mucho estudiar esas aportaciones algún día. Ya seguiremos en contacto, ¿vale? Gracias. Sim, inclusivamente se vocês ficaram com curiosidade em relação a algum autor ou algum dos ensaios, podem perfeitamente entrar em contacto comigo e eu posso vos dar o contacto para vocês interagirem diretamente com esses autores e com essas pessoas. Portanto, a comunidade é super aberta a esse diálogo. Portanto, se estiverem curiosos sobre algum autor ou algum dos trabalhos, partilho os contactos e eles terão todo o gosto em entrar nesses diálogos convosco. Yo me sumo sin duda a esas enhorabuenas por todo el trabajo que estáis haciendo desde los países de habla portuguesa. Y te tengo un par de comentarios o preguntas. Cuando has ido repasando todas las contribuciones, y intuyo que esto sin duda es intencional en tu presentación, una cosa que siempre ha quedado resaltada en gran parte de los textos que has resumido y que has enfatizado para nosotros es que uno de los aspectos que parecen esenciales en el pensar filosófico en habla portuguesa sobre el deporte es el poner el aclarar o el resaltar la idea de que el deporte es una actividad muy compleja, plural y ligada con elementos fundamentales de la naturaleza humana o del existir humano. Y ahí has hablado de cuestiones como la multiplicidad, la pluralidad, la trascendencia, lo existencial. ¿Crees que este tipo de aproximaciones filosóficas que has resaltado caracterizan o son esencialmente lo que podrías identificar como el alma o el espíritu de la filosofía en lengua portuguesa, y que eso es lo que, o una de las grandes contribuciones que la filosofía en habla portuguesa puede hacer a la filosofía más ampliamente, filosofía del deporte más ampliamente entendida a nivel internacional? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, una que a mí no me gusta cuando me la preguntan, pero dado el carácter de, de tu charla, voy a aventurarme a lanzarla. Es básicamente, ¿dónde ves a la filosofía del deporte en habla portuguesa dentro de 5 o 10 años? ¿Dónde la ves o dónde esperarías verla? Quizás mejor, si no quieres aventurarte tanto a predecir el futuro. Uhum. Obrigada, Ravi, por estas questões tão interessantes. De facto, é engraçado porque eu não tinha pensado nisso. Ou seja, eu acho que tu conseguiste aqui em poucos segundos formular uma coisa que nos é quase que tácita, mas não estava formulada, que é esta ideia de que é comum na nossa língua. Eu não diria que é essencial, mas pelo menos é comum, é frequente, é regular na nossa comunidade, esta ideia de que o desporto é uma atividade com uma grande complexidade e muito plural, e que, portanto, sempre sempre, sempre é prejudicada com o esforço de compreensão delimitada ou redução delimitada das suas definições e dos seus conceitos. Portanto, eu acho que isto aqui provavelmente, eh, provavelmente isto reproduz um aspecto cultural e identitário muito forte, que é até uma ideia, uma forma de estar perante o mundo transcendente. E aqui até fazemos a ponte com os temas do Rafa, não é? Que é, há uma herança religiosa, particularmente judaico-cristã,
que nos faz olhar para o corpo, para o movimento corporal, para a relação entre os corpos, que é impossível que não tenha depois consequências na forma como se vê o desporto, não é? A própria linguagem, por exemplo, a própria linguagem ascética com que se fala no desporto. Um dos capítulos é precisamente sobre o desporto como exercício espiritual. Portanto, eu acho que existe aqui, de facto, uma cultura eh, eh, talvez transcendente, metafísica, eh, quase espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido antropológico, estão a ver? Eu acho que é muito difícil a pessoa, com a tradição, com a história, com a tradição e com a cultura da língua portuguesa, fugir. E isso traz-nos uma certa frustração, uma certa insatisfação com a perspectiva predominantemente analítica, eh, muito também ética, mas no sentido aplicado do termo, e até epistemológica, com que a filosofia do desporto é pensada na comunidade internacional. Porque isso de facto não nos chega, isso frustra-nos, percebem? Isso é uma coisa que é interessante intelectualmente, mas que é insuficiente para compreender e explicar o fenómeno desportivo na sua complexidade. E, portanto, eu diria que não tinha pensado nisso dessa forma, mas não tinha formulado assim dessa forma tão prática, mas eu penso que sim, que há uma certa insatisfação com explicações simples daquilo que é um fenómeno com tanta carga cultural, histórica, social e existencial. Existencial. Um, por exemplo, uma das coisas que eu reconheço e que eu identifico na comunidade de língua portuguesa é que há uma preocupação muito grande, tão grande ou maior do que com as questões éticas, há uma preocupação muito grande com as questões estéticas. Ou seja, o que na comunidade internacional é ao contrário, não é? A filosofia do desporto anglófona está sobretudo centrada, fundamentada nas questões éticas e epistemológicas. Pronto. Na definição do desporto, na compreensão analítica do que é o desporto e no que é um desporto bom, que é um desporto, o que é o bem do desporto, o que é o espírito do desporto, não é? Portanto, isto tem sido o predominante na comunidade internacional anglófona. Na- nas pessoas de cultura de língua portuguesa, há uma dimensão experiencial que assume uma predominância muito grande e que vai para além, vai para além desses temas, vai para além às vezes até ultrapassa, supera e é mais importante do que esses temas, compreendem? Às vezes até é muito engraçado reconhecer como, eh, sei lá, se nós pensarmos em exemplos no desporto, por exemplo, a mão de Deus do Maradona. A mão de Deus do Maradona para uma pessoa de cultura latina, tem uma riqueza e um conteúdo estético, poético, existencial, que é difícil compreender ou aproximar ou tocar se nós tivermos um olhar sobre o jogo meramente aplicado, ética, etc. Quer dizer, aquilo de uma forma analítica, aquilo é uma infelicidade gritante da história do desporto, não é? E é, eu não vou dizer que não é. É, mas é mais do que isso, não é só isso. Pronto. E é, no fundo, este sentimento de escassez ou de insatisfação que nos faz ser mais sensíveis, provavelmente mais sensíveis, ou lá para além desta dimensão. Eu acho que, de facto, a cultura, a tradição judaico-cristã e eh, eu diria que houve aqui dois processos inversos. Por um lado, uma certa mentalidade religiosa perante o desporto, até as analogias, por exemplo, conceitos como o sacrifício, uma disciplina, um esforço, o mérito, o bem, uh, portanto, essa aquisição toda essa linguagem que é mais do que ética, eu acho que é também espiritual no desporto e do desporto também para a sociedade. Aliás, desde a antiguidade clássica, não é? Os primeiros autores cristãos
perceberam a popularidade e o impacto que tinham os jogos na antiguidade, não é? E que começaram também por isso, talvez de uma forma inteligente, acho eu. Não sei se foi instrumental ou não, provavelmente foi também, a usar uma linguagem desportiva nos textos religiosos. E portanto há aqui uma mistura de mundos que depois nos sabe a pouco quando nós, ao tentar compreender o desporto, os delimitamos num nível meramente racional. Esta é a minha sensibilidade. Pronto, não sei se. Também não quero falar em nome de toda a comunidade de língua portuguesa, não é? Mas é a minha sensibilidade e com base na pergunta que me fizeste, eu diria, a minha interpretação desses assuntos é esta. Por outro lado, também dizer que nós ainda não sabemos bem o que é que pensa, qual é o pensamento de língua portuguesa da filosofia do desporto, porque nós neste momento temos Portugal e o Brasil, sobretudo, não é? E nós gostaríamos de ter o aporte dos países, todos os países africanos de língua portuguesa e também os países asiáticos que têm tradição de língua portuguesa, como Timor-Leste, Macau, etc. Portanto, e aqui faço a ligação com outra pergunta, quando tu me perguntas onde é que eu vejo a filosofia do desporto nos próximos 5 ou 10 anos. Eu perante isto tenho dois sentimentos. O primeiro é de medo, que eu acho que é se depender, se depender de nós os primeiros, não é? Nós não estamos à altura do enorme desafio que temos pela frente. Portanto, precisamos de alguma. Precisamos que realmente a comunidade se desenvolva para poder estar à altura dos desafios que enfrenta, porque é uma comunidade muito grande e muito diversa. Portanto, mais do que dizer de onde é que vai estar, não sei. Gostaria muito que em 5, no máximo 10 anos, nós pudéssemos ter uma comunidade alargada que incluísse as pessoas, os pensadores, o pensamento de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau, da Guiné Equatorial, de Santo Tomé e Príncipe, de Cabo Verde, de Timor-Leste, de Macau. Portanto, esse é o nosso sonho, é que o pensamento ultrapasse o nosso próprio tão localizado e tão pequenino mundo, porque o nosso mundo ainda é muito pequenino. Estamos a falar de alguns autores portugueses, poucos, muito poucos, e de alguns autores brasileiros, alguns mais, porque o Brasil é um país continental, como vocês sabem, e portanto muito mais no Brasil. Mas ainda assim, Portugal e Brasil é pouco. E portanto eu gostaria, nos próximos 5, 10 anos, ter contributo do pensamento de língua portuguesa de todos esses países, sobretudo da África e da Ásia. Esperemos que eso se cumpla y sin duda estáis trabajando para que así sea, así que seguramente por ahí irá la cosa. ¿Algún comentario de última hora, Jonas, Rafa? Si no, con esto podemos dar por concluida la sesión. Darte las gracias, Luisa, de nuevo por compartir todo ese trabajo que estáis haciendo y por el repaso de las distintas perspectivas que habéis incluido en el libro, que sin duda ha sido fascinante para entender cómo está evolucionando la filosofía del deporte en habla portuguesa y también, evidentemente, a nivel global. Así que muchas gracias y bueno, para cualquier otra cosa que cualquiera de nosotros o que las asociaciones que representamos o para las que trabajamos puedan hacer por ti y por tus colaboradores, no dudes en contactarnos. Muchas gracias. Muito vos agradeço terem ouvido, terem acolhido esta obra e que contribuam também para a sua divulgação, se tiverem oportunidade disso. Muy bien. Abraço, amigo, a todos. Muchas gracias a ti y gracias, Jonas. Gracias, Rafa, también por sacar un rato para participar en esa sesión. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Tchau. Obrigada, tchau. Adiós.